Você se sente perdido entre tantas opiniões? E se houvesse apenas uma voz que realmente trouxesse paz? Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Verbo Vivo Devocional, o seu lugar de escuta. Nós vivemos nossas vidas em um vale, e o vale é barulhento. É o som constante das notícias, das notificações, das expectativas da família, das cobranças do trabalho, das opiniões nas redes sociais. Todas essas vozes gritam, exigindo sua atenção. Faça isso, acredite nisso, seja assim. Não se esqueça daquilo. E por baixo de todo esse ruído externo, há as vozes internas. A voz da sua própria lógica, tentando controlar tudo, a voz do seu medo, lhe dizendo que pode dar errado, a voz da sua culpa, lembrando onde você falhou. A voz do seu desejo, lhe dizendo o que falta. É uma cacofonia. E no meio dessa tempestade de sons, você tenta encontrar paz. Você tenta ouvir a Deus. Mas como? Como discernir a voz da verdade no meio de tanto ruído? Este canal, o Verbo Vivo Devocional, é o nosso Monte da Transfiguração. É o nosso esforço intencional de subir acima do vale. É o lugar onde, juntos, tentamos silenciar o ruído ensurdecedor do mundo para ouvir a voz que importa. Se você também busca essa clareza, se sua alma anseia por esse silêncio divino, eu o convido a se inscrever agora e ativar as notificações. Faça desta comunidade o seu lembrete para que você sempre encontre o caminho de volta a este lugar de escuta. A Escritura nos conta que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. O primeiro passo para a clareza é a separação. É a escolha intencional de deixar o vale para trás. Você fez isso agora. Ao clicar neste vídeo, você começou a sua subida. Você escolheu, por este momento, se retirar do barulho. Respire fundo. Sinta o ar ficar mais rarefeito, mais puro. A multidão ficou lá embaixo. As exigências ficaram lá embaixo. Aqui em cima, as coisas começam a ficar mais claras. E lá em cima, algo extraordinário acontece. Jesus é transfigurado. Sua aparência muda. Ele brilha com uma luz que não é deste mundo. E então, duas figuras aparecem ao lado dele, Moisés e Elias. Imagine a cena. Você está lá, como Pedro. Você vê Jesus, seu mestre. Mas você também vê Moisés. O que ele representa? Ele representa a lei, os 10 mandamentos, todas as regras, toda a estrutura do você deve e você não deve. É a voz da sua obrigação. E você vê Elias? O que ele representa? Ele representa os profetas, o poder, os milagres, o fogo descendo do céu. É a voz da experiência espiritual, da expectativa do espetacular. E as 3 vozes começam a conversar. A glória, Jesus, a lei, Moisés, e o poder, Elias. É glorioso, mas ainda é confuso. E como nós reagimos quando estamos diante de algo divino, mas confuso? Nós tentamos controlar, nós tentamos organizar, nós tentamos fazer alguma coisa.
É exatamente o que Pedro faz. Ele diz: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele nem sabia o que estava dizendo, diz a Escritura. Ele estava com medo. Essa é a nossa voz, a voz de Pedro. É a voz que, quando Deus se move, imediatamente tenta construir uma tenda para ele. Tenta colocar a experiência divina em uma caixa que possamos entender. Ah, isso foi bom, vou transformar num método. Ah, senti isso, preciso criar uma doutrina. É a voz da lógica humana tentando compartimentar o infinito. Então agora temos 4 vozes no monte: a lei, o poder, a lógica humana e Jesus. O barulho do vale subiu a montanha. E então, Deus faz a coisa mais magnífica. Ele não responde a Pedro. Ele não explica a lei. Ele não faz um milagre. Ele envia uma nuvem. A Escritura diz: nisto veio uma nuvem que os cobriu. Imagine isso. Um silêncio visível. Uma névoa sagrada que envolve você. A nuvem desce e, de repente, Pedro não consegue mais ver Moisés. A voz da lei é silenciada. Ele não consegue mais ver Elias. A voz do poder é silenciada. Ele não consegue mais ver nem a si mesmo. A voz da sua própria lógica é silenciada. A nuvem é o abafador divino. É Deus dizendo: silêncio, parem de falar, parem de tentar entender, parem de construir tendas, apenas fiquem quietos. E então, do centro da nuvem, do centro do silêncio, uma voz, uma única voz, clara, pura, inconfundível. E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não ouvi a eles, não ouvi a Moisés e a Jesus, não ouvi a Elias e a Pedro, não ouvi a lei, ao poder e à lógica. A nuvem veio para apagar todas as distrações, para que o comando central do universo pudesse ser ouvido sem interferência. A ele ouvi. Deus estava dizendo: a lei, Moisés, era importante, mas apontava para ele. Os profetas, Elias, eram poderosos, mas falavam dele. A sua própria lógica, Pedro, é útil, mas deve se submeter a ele. No meio da sua cacofonia, da sua confusão de vozes, o Pai desce com uma nuvem e lhe dá uma única instrução. Um único ponto focal para toda a sua vida, para toda a sua paz. Pare de ouvir todo o resto. Ouça o meu filho. Eu o convido agora, onde quer que esteja, a entrar nesta nuvem. Respire fundo. Agora, traga à sua mente todas as vozes que estão gritando por sua atenção. A voz da ansiedade sobre o futuro, a voz da culpa sobre o passado, a voz da opinião de alguém sobre você, a voz da sua própria autocrítica. Visualize essas vozes como figuras barulhentas ao seu redor. Agora, sinta a nuvem da presença de Deus descendo suavemente sobre você. Sinta-a envolvendo você, como um cobertor pesado e pacífico. Sinta o som dessas vozes ficando abafado, mais distante e mais distante. Moisés se cala, Elias desaparece, Pedro fica quieto. A ansiedade se dissolve na névoa. Tudo o que resta é o silêncio, um silêncio sagrado, um silêncio cheio de presença. Você está sozinho na nuvem, com Deus.
E agora, neste silêncio perfeito, ouça a voz do Pai, não com seus ouvidos, mas com seu espírito. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Ouça a Ele. Deixe que essa seja a única instrução que resta. Sua paz não está em equilibrar todas as vozes. Sua paz está em silenciar todas elas e amplificar apenas uma. A voz de Deus é clara, mas o mundo é barulhento. A sua tarefa, ao descer do monte e voltar para o vale do seu dia a dia, é carregar este silêncio com você. Se esta jornada ao monte da clareza acalmou seu coração, se ela trouxe paz à sua mente confusa, compartilhe esta paz. Envie este vídeo para alguém que você sabe que está perdido no meio do barulho, que precisa desta nuvem de silêncio. E, como um ato de decisão, como um amém ao comando que ouvimos hoje no topo do monte, comente aqui abaixo a sua decisão simples. Eu vou ouvir a Ele. Faça disso a sua declaração, o seu foco para o resto do dia. É a sua permissão para silenciar todas as outras vozes. Quando a nuvem se dissipou, a Escritura diz que eles não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Que esta seja a sua experiência hoje. Que a nuvem da presença de Deus venha sobre sua vida, sobre sua mente ansiosa, sobre suas decisões difíceis. Que ela silencie a voz da lei que o acusa, a voz dos profetas que o confundem, e a voz da sua própria lógica que o apressa. E que, no silêncio que se segue, você ouça com clareza cristalina a única voz que importa. A voz do Filho amado, que sempre, sempre fala paz. Vá em paz e saiba que este lugar de escuta, o Verbo Vivo Devocional, estará sempre aqui, esperando por você no topo do monte.